Você quer viver ou morrer? You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Só sei quando. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Saudações a você que nos escuta, que deu play e se lançou nessa jornada com a gente. Meu nome é Rafael Tardim, sou filósofo e coordenador do projeto de extensão que dá nome a este podcast. Hoje, nossa investigação irá tratar sobre um diálogo entre podcasters e entre pessoas que lidam, estudam, pensam e trabalham com podcast. Convidamos todos vocês a investigar e a pensar um pouco sobre os impactos do podcast na cultura, na educação e no ensino. E para isso, vamos trazer pessoas especiais, inclusive para a história, trajetória do nosso Cineclube, para falar um pouco sobre como pensam, como trabalham e como suas provocações em relação ao podcast podem nos ajudar a entender melhor essa mídia e também projetar ações futuras. Meu nome é Carlinhos, para quem não conhece, sou professor do IFE Pádua. Eu trabalho lá no IFE Pádua com artes visuais, mais propriamente com história da arte e cultura visual. E sou formado em filosofia também, fiz mestrado em cognição e linguagem. A forma afeta o conteúdo. É possível fazer alfabetização visual nessa mídia podcast, onde a imagem é a base do conhecimento, só que a gente está numa mídia que é de som. Isso é possível ou não? Oi, gente, meu nome é Lívia, eu tô no terceiro ano do ensino médio do IFE Pádua, faço o curso de administração e também faço parte do projeto de cultura visual do professor Carlinhos Pravedino. Como a imagem se relaciona com o som e como a gente pode tirar a imagem como principal ferramenta de imagem da nossa vida. Tirar essa dependência da gente da imagem. Oi, gente, meu nome é Érica, sou jornalista do IFE, atuo no campus Bom Jesus. E sou mestranda do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, não tenha medo, vai dar errado. Vai dar errado sim, e isso vai fazer parte desse caminho do aprendizado do podcast. Se sua vida fosse um podcast, qual seria o nome dele? Estamos aqui hoje, pessoal, para iniciar uma caminhada. Quando pensamos nessa pauta, nós pensamos no quão ela é complexa, por isso a gente dividiu ela em duas partes. Então, nessa primeira parte, a gente está trazendo o podcast relacionado à educação, relacionado ao ensino, né? Trazendo vivências, experiências, vendo seus estudos e pesquisas. E para isso, eu inicio as minhas provocações partindo de um livro que foi extremamente provocador, até indicado pela Érica, Reflexões sobre o Podcast. O Pablo de Assis, ele é psicólogo, podcaster, além de professor e pesquisador de psicologia e cybercultura. É mestre em comunicação e linguagens com uma pesquisa sobre processos imaginários do podcast. Trabalha também como editor e consultor em tecnologia educacional. Nas horas vagas é aspirante a escritor, cronista e articulista particular de seu blog, Psicologia, Tecnologia e tudo mais. Não foi surpresa conhecer o Pablo de Assis do jeito que eu descrevi para vocês, por causa das coisas que ele traz no capítulo dele. E as coisas que ele traz no capítulo dele são extremamente provocantes. Quando a gente fala, né, que a gente está aqui para conversar sobre podcast e educação, a gente definitivamente não está falando de uma educação tradicional. Por quê, Rafael? Porque simplesmente a educação foi invadida pela tecnologia. E isso é um fenômeno extra-sala. Isso é um fenômeno cultural. Isso é um fenômeno histórico. A tecnologia, ela está presente na existência humana em todos os âmbitos. A educação não seria diferente. Logo, a educação, ela foi atropelada. E ela nem mesmo se deu conta disso. E nós, como pessoas ligadas à educação, comunicadores também, né? Porque projetos que dialogam com o audiovisual, dialogam com mídias, com TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação, são também comunicadores, são educomunicadores. E nesse processo, estamos dentro e tentando entender o fenômeno. Qual fenômeno? Como a educação está perpassada pela tecnologia. E aí a gente chega até o podcast como uma das formas
dessa educação sobreviver à invasão tecnológica. E nesse sentido, o Paulo de Assis, ele cita o Marshall McLuhan, que é um importante intelectual, filósofo, educador e teórico da comunicação, cujo pensamento possui enfoque em conceitos sobre meios de comunicação, teoria dos meios, aldeia global e o papel dos computadores no futuro dos estudantes. Segundo ele, o meio responsável por transmitir a mensagem para o público é tão importante quanto a mensagem propriamente dita. Então a visão dele é extremamente provocadora, porque ele também traz esse olhar sobre o meio pelo qual os conteúdos são ensinados, os conhecimentos são passados, são construídos. Por isso que a metodologia que a gente tenta emular aqui no TalmaCast é uma metodologia que trabalha com o ensino transversal. Nós estamos, então, sempre buscando não só pessoas com conhecimentos de disciplinas diferentes, não. Estamos aqui pensando em áreas científicas e também áreas de outros saberes humanos, como o artístico, o cultural, o humano entrelaçado com a ciência. Diante disso, o avanço tecnológico, ele ajudou a moldar a mídia e a própria mídia também se modifica pelo seu uso. Vamos dar um exemplo, o rádio amador. O rádio amador é o uso da tecnologia para uma via de mão dupla, ou seja, você emite e você recebe, diferente do rádio comercial, que é somente uma emissão de informação e não há esse feedback, não há esse retorno, não há essa comunicação numa via receptiva, apenas na emissão, apenas naquele que detém o espaço para comunicar uma mensagem, um conteúdo a alguém. E aí ele ressalta no livro que o rádio também é uma mídia que provocou efeitos transformadores na sociedade. E aí, nesse caso, ele cita aqui, o McLuhan propõe suas leis da mídia, que descreve os efeitos da própria mídia. E aí, nesse sentido, o McLuhan vai fazer um entrelaçamento com Aristóteles e sua teoria das 4 causas, que é muito interessante. Mas ele, inspirado nessa metafísica aristotélica, ele traz a reflexão dele sobre leis da mídia. Uma invenção ressalta alguma característica ou experiência humana de modo que tornará obsoleto algum modo de fazer as coisas. E aqui, gente, eu quero que vocês pensem as TICs, rádio, televisão. Lá atrás, na imprensa, você tem uma série de coisas que foram sendo alteradas na medida em que essas mídias foram se transformando. Então, a sociedade, o mundo como um todo, a existência humana foi também transformada por tabela. Então, você tem televisão, internet, rádio, e o McLuhan vai colocar o podcast numa dessas etapas. E aí, ao mesmo tempo, essa nova tecnologia, essa nova mídia, no caso, recupera um velho método ou experiência muito abandonado e, por último, tem um efeito reverso ou oposto ao que se pretendia. Ou seja, os efeitos seriam simultâneos e não sequenciais. E aí, no caso, ele fala que o rádio apresentaria esses efeitos da nova mídia, e aqui na Érica a gente lembra da nossa parceria dos programas do Conexão IF, né, onde eu tive o prazer, né, de ser convidado, a gente estava lá, a gente falava do Cineclube de tempos em tempos, e como o podcast, ele chega, e não chega de uma maneira, assim, simplesmente é um boom, uma explosão. Ele é uma derivação do rádio, da forma de você se comunicar, obviamente trazendo novas faces, mas é muito curioso pensar, se você pegar a gravação do nosso programa feito ao vivo no rádio, a gente tem ali um episódio de podcast. E aí, o que o rádio, então, acentuou ou intensificou? A cultura oral, a fala humana. O rádio está mais próximo, segundo o pensamento dele, do tribalismo. O que o rádio torna obsoleto ou substitui? A cultura da escrita. O impresso é a tecnologia do individualismo. O rádio é a tecnologia da tribo. O que resgata e que estava na obsolescência? O sentido da comunidade, a voz do quarteirão, o localismo, a magia tribal antes soterrada na memória, o acesso ao mundo não visual, a comunicação íntima e particular de pessoa a pessoa. Qual é o efeito reverso ou oposto ao que pretendia? De meio criado originalmente para a comunicação ponto a ponto, o rádio torna-se massivo, explosivo, mobilizador, um meio, abre aspas, quente e rápido para transmitir informação, notícia e realizar prestação de serviços. Aí, no caso, transformando isso para essas leis da mídia, esses questionamentos para o podcast. O que o podcast, então, intensifica? O que é isso que estamos fazendo aqui agora?
um olhar tão para dentro, né, que nós estamos fazendo um podcast para pensar sobre podcast. E isso, dentro da filosofia, é o flexionar sobre si, a famosa reflexão, que é um ato, um exercício, e não mera contemplação das coisas. E o que o podcast, então, intensifica? A experiência auditiva e a recepção do ouvir, diferente da experiência, principalmente visual, presente da forma massiva na internet. Estamos aqui falando dos sentidos desse processo comunicativo. O que o podcast torna obsoleto ou substitui? O rádio e a radiodifusão. A radiodifusão prende-se a limites temporais e espaciais que o podcast não possui. Por mais que uma pessoa possa estar longe de quem transmite para ouvir, ainda assim, o rádio depende da potência de transmissão. Ou seja, quem está ouvindo a gente aqui não está ouvindo a partir de uma dependência da capacidade de transmissão das vias do rádio. Não, o arquivo está na internet, através de um agregador. Então você pode ouvi-lo quando você quiser. Você não precisa, como o nosso Conexão IF, né, o Érica, tinha dia e hora para acontecer. O podcast não precisa disso. Os episódios de podcast, todos os programas, não precisam dessa prisão temporal. Por mais que possamos ouvir o rádio na internet, a transmissão vai depender da conexão à rede, e aí quem tem acesso à internet. O que o podcast resgata e estava na obsolescência? Os nichos e o diálogo íntimo. Isso é algo que, na realidade, foi resgatado com os blogs e os textos na internet. Olha que interessante isso, porque quando a gente pensou para o projeto, na hora que a gente escreveu, né, a proposta, um site era justamente para darmos o processo uma comunicação. Ou seja, queremos ouvir os ouvintes antes, suas dúvidas, seus anseios, suas sugestões, e queremos produzir algo através desse ouvi-lo, desse processo de ouvi-los, e depois, quando eles nos ouvirem, através dos episódios, eles vão também usar o site para vou mandar um e-mail dizendo gostei, não gostei, por que eu não gostei, vocês erraram aqui, vocês acertaram ali. É um processo comunicativo que não cessa, e aqui a gente resgata. É uma experiência muito curiosa ler o livro depois do projeto já estar em andamento, pois esse insight, principalmente o podcast no Brasil, o podcast é diferente de outras partes do mundo. No Brasil, o podcast, ele, quanto à existência por diversos grupos, ele funcionou e ele vingou aliado aos blogs. Então, muitos descrevem o que está sendo discutido em formato de texto lá, tem a comunicação com as pessoas lá. O blog, ele meio que alimentou esses podcasts. Por exemplo, segundo a Pod Pesquisa de 2017, nos Estados Unidos, por exemplo, não há esse acompanhamento do podcast em algum lugar. Por si só, no agregador, ele existe. Então, nós não temos site, nós não temos blogs que vão alimentar a existência do podcast lá. Então, o podcast em cada país, em cada cultura, ele vai também assimilando uma face diferente. E aí, o podcast, no que se refere ao diálogo íntimo, os blogs, os textos online, eles fazem isso até um certo espaço. O podcast, por precisar da intenção do ouvinte, faz com que o processo de ouvir seja mais íntimo. Ou seja, não se ouve um podcast por acaso. A não ser que você esteja tomando a carona, né, no carro e tem alguém já lá ouvindo o podcast, você acaba ouvindo por tabela. Da mesma forma como se abre um site, né? Você não se abre um site por acaso ou lê-se uma postagem de blog de qualquer forma. O podcast é direcionado a um público, a um nicho. E se o ouvinte faz parte dele, ele percebe justamente essa relação. Por isso que é muito comum as pessoas buscarem podcasts com temas que lhes são importantes. Ou seja, a interação começa a partir daí. Há uma seleção do conteúdo que você quer ouvir através do podcast. A minha provocação inicial é, diante dessas coisas que o livro, esse capítulo, que esse trecho do Pablo instiga e inspira, como vocês enxergam o podcast, enquanto isso que a gente está trazendo, enquanto é uma mídia diferenciada, uma mídia que encontra paralelo num tempo único dentro dessa história da tecnologia, dentro da ótica de vocês, ou seja, dentro da vivência de vocês, dentro disso que vocês estão trabalhando, pesquisando e usando em relação íntima com o ensino e com a educação, sobre como vocês pensam o que é o podcast em suas atribuições, seus aspectos, a partir da experiência de vocês, a partir da vivência de vocês. No IF Pádua, a base do meu trabalho
é usar a imagem como objeto de conhecimento e, através dela, mostrar para os alunos como que a gente pode ler essas imagens, entendendo a imagem como um texto visual e, a partir dela, a partir de ferramentas ali, metodologias, a gente vai fazendo um certo tipo de análise crítica, dissecando aquela imagem e obtendo conhecimento. Mas o problema, pelo que vocês estão percebendo aqui, a gente está numa mídia que o foco é o som. Como que ficaria minha disciplina que trabalha com uma imagem como objeto de conhecimento? Esse foi o grande problema que a gente teve no primeiro momento, quando pensou em fazer e usar essa mídia aí, de como que a gente vai trabalhar a leitura de imagem. A gente não pode apresentar a imagem, vocês estão ouvindo aqui agora, não conseguem ver a imagem. O máximo que a gente pode fazer é dissecar ela, falar os elementos, mas sem o objeto ali em si, você olhando e dialogando com ele. Esse problema a gente tentou resolver de alguma maneira, e ao longo do tempo, os formatos do nosso podcast foi mudando. A gente começa fazendo entrevistas com os alunos ali, depois a gente passa a fazer algumas análises de imagem, a gente vai mostrar como que a gente faz isso no podcast, analisando imagem no podcast, até que a gente chega em momentos de usar o podcast chamando outros alunos também para dialogar sobre uma determinada imagem e série. Então, de modo geral, é isso. Eu volto à provocação, se de fato o podcast seria algo inovador ou se depende da forma que ele é feito e do formato que ele é entregue. Porque, por exemplo, nessa pandemia aí, eu comecei a levantar podcast para indicar para os meus alunos e vi vários professores gravando podcasts narrando uma aula expositiva. E o áudio ali era como se fosse um professor tradicional dando aula, apresentando a sua sala, onde só ele fala e ele gravou o áudio ali em casa. E não teve diálogo, não teve interação. Então, com essa sua provocação, Rafael, eu fiquei pensando, será que o podcast, de fato, ele é inovador ou o formato como a gente constrói ele é inovador? Por exemplo, esse formato que a gente está aqui com pessoas que estão aqui dialogando, nós temos alunos, professores, a Érica, que é da área do jornalismo, com várias áreas diferentes aqui, a gente, de fato, vê uma inovação, essa interdisciplinaridade, mas um professor que pega e grava o áudio da sua aula e disponibiliza para o aluno, a gente viu uma transposição de mídia ali, mas que, no final, não teve esse propósito de diálogo, de apresentar uma interdisciplinaridade, um diálogo com outras áreas do saber, e eu fico com essa inquietação. Será que, de fato, é o formato, é a forma, o jeito como se faz? Eu, como estudante, não consumo muito podcast, mas eu consumo mais para o meu entretenimento. Porém, eu acho que é uma plataforma muito boa de ajuda para as pessoas que precisam de concentração para estudar. Principalmente porque o podcast ele necessita dessa concentração. Porque quando você está vendo, por exemplo, uma videoaula, você talvez está vendo a imagem, mas não presta muita atenção na explicação. O podcast você tem que se focar muito para você conseguir entender o que a pessoa está falando. Então, acho que é uma ferramenta de estudo, principalmente, muito importante, na minha visão de estudante. Mas, como uma pessoa que consome podcast para entretenimento, eu acho que, por mais que ele esteja, como o Carlinhos falou, algo que pareça inovador, a gente já vem tendo isso há muito tempo. Tipo, o podcast ele não é algo que surgiu e bombou do nada. A gente já tem ele há alguns anos, porém ele nunca foi muito explorado como hoje em dia é. Porque eu acho que, principalmente, o podcast no Brasil, ele, na verdade, ele não foi bombado, né? O que o Brasil bombou depois foi o videocast, que aí as pessoas começaram a puxar mais para o podcast. E, no meu caso, esse programa de mestrado, a gente tenta pensar nos processos da educação profissional e tecnológica, tanto da questão administrativa quanto na questão pedagógica. Como eu não consegui desenvolver um projeto que fosse especificamente direcionado ao jornalismo, que é a minha área de atuação, eu optei por trazer uma ferramenta, um recurso que é natural da minha área, para o campo pedagógico. Então, foi uma inovação para mim, no caso, para a minha experiência, por eu não ser docente, por eu não ter vivência de sala de aula dentro de um instituto federal, né, dentro de uma escola técnica. E também eu não era ouvinte de podcast, não era produtora de podcast, foi uma novidade em todos os âmbitos para mim. E a minha proposta era usar essa ferramenta como um recurso que proporcionasse a integração de conteúdos e de disciplinas dentro de um ensino técnico. Então, a minha escolha, conversando com os professores, com os coordenadores do curso do nosso campus, foi pelo curso técnico em meio ambiente, principalmente pela temática, que tem um apelo mais direcionado, né, às questões que estão sendo discutidas hoje, a questão climática e tudo mais, orientada pelos professores também. Nós escolhemos a turma de segundo ano, que é uma turma que ainda não está envolvida com vestibular, com outras questões,
e que também não está recém-chegada ao ensino técnico. Então, eles já têm uma certa vivência, uma certa intimidade com o volume de informação e o volume de disciplinas que eles têm. E o objetivo era tentar reduzir um pouco dessa carga, né, dessa quantidade de atividades que eles já tinham usando o podcast. E aí, como a gente faria isso, né? A proposta era que várias disciplinas fossem incluídas na produção de um roteiro, alinhando o conteúdo de forma que eles conversassem, né? Então, quando eu conversei com os professores, todos eles disseram que era uma proposta muito audaciosa, porque desenvolver um projeto integrador não é fácil, e principalmente usando uma ferramenta que ainda não está tão popular dentro do nosso contexto aqui, o contexto pedagógico. Alguns professores compraram a ideia, outros não compraram a ideia, e veio a pandemia e atrapalhou bastante todos os nossos planos, porque a nossa ideia era que fosse feita a aplicação dentro de um contexto presencial, né, de aula presencial. Então teríamos mais tempos de aula, teríamos um outro espaço para desenvolver tudo isso. Todo esse planejamento foi feito em 2019, quando ainda não tinha esse contexto de ensino remoto, então veio a pandemia e atrapalhou todo o nosso planejamento. E a gente teve que se reinventar, né? E aí eu me vejo em várias coisas que o Rafael levantou aí nessa primeira exposição. Primeiro que, como você falou, né? Será que o podcast ele está mantendo alguma coisa? Ele é realmente uma inovação? O Carlinhos proporcionou essa pergunta, né? E o podcast ele vem do rádio, né? Então, assim, quando eu cheguei à faculdade, eu me apaixonei pelo rádio, não era consumidora de rádio, não ouvia. Me apaixonei pela mídia quando eu cheguei à faculdade, pela produção, por conta dessa proximidade que possibilita com o público e por uma certa interação que a cultura do rádio proporciona. Como o Rafa falou, a gente teve experiências no Conexão IFE, que era um programa que a gente tinha na rádio aqui de Bom Jesus, e que a gente chegou a ter um feedback de ouvintes, e às vezes pessoas que me conheciam, a nossa cidade é bem pequena, então pessoas que me conheciam me abordavam e falavam no programa, foi um tema muito legal, foi uma discussão muito legal, a gente tinha ouvintes que eram fiéis e ouviam toda semana, e isso é fantástico, assim. E eu vejo que o podcast ele veio para ampliar isso, né? E trazendo para o contexto educativo todas as potencialidades que essa ferramenta proporciona, a começar pela liberdade, como o Rafael falou, a liberdade de tema, a liberdade de consumo do tempo, de escolher quando, onde e sobre o que você vai ouvir. Enquanto você faz uma outra coisa, te dá essa liberdade, essa possibilidade. Então, eu vejo que era uma ferramenta muito possível de ser aplicada ao contexto da educação e com um potencial integrador já inerente a ele, por conta de o próprio processo produtivo ser interativo, né? Como o Rafael falou, é um trabalho colaborativo, é um trabalho que desenvolveu uma cultura de colaboração dentro desse próprio universo, porque para sobreviver, para crescer, os produtores precisaram dessa parceria, né? O livro que a gente está usando para embasar essa discussão traz muito sobre isso, né? E vários relatos de pessoas que começaram lá. O livro não é novo, é de 2014, né? Então, 7 anos, mas a gente vê que muita coisa mudou nesses últimos anos a respeito do podcast. Então, apesar disso, é um livro que traz muito dessa cultura. Eu entendi e, aplicando a pesquisa, desenvolvendo esse trabalho com os alunos, eu percebi que realmente é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido de possibilitar uma aproximação do conteúdo de várias disciplinas que eles têm dentro da educação, que é algo que nem sempre é simples, né? Às vezes a gente não consegue identificar que o conteúdo de história tem a ver com o conteúdo de química que eles estão estudando. E durante essa produção eles puderam ver isso, a gente vê pelos resultados, pelos formulários que a gente aplicou, que eles conseguiram desenvolver essa habilidade de integrar os conteúdos e que foi um processo em que eles foram protagonistas, eles assumiram o papel de produtores de conhecimento e não só de receptáculos, né? Não só de ouvintes, não só de pessoas que estão ali recebendo esse conteúdo, mas eles aprenderam produzindo, né? E isso para eles foi fantástico, foi muito legal. Ao mesmo tempo em que para os professores foi interessante ver que eles têm essa capacidade, eles têm essa criatividade, esse talento para desenvolver uma atividade que muitas vezes o próprio professor não se vê fazendo, né? Acha difícil desenvolver um podcast, acha difícil gravar. Enfim, foi uma experiência muito legal e eu vejo que o podcast ele tem esse potencial. Eu aprendendo nessa experiência, pude verificar isso, fiquei ainda mais fã e espero, né, que depois a gente possa colher bons frutos disso tudo e que seja um bom exemplo para outros educadores também incluírem essa produção dentro dos seus fazeres educativos aí.
No caso, a provocação que o Carlinhos traz é interessante porque você relata uma reprodução de uma metodologia tradicional dentro de uma tecnologia inovadora. Nós temos uma tecnologia com possibilidades. Essas possibilidades têm dentro de si a inovação em todos os âmbitos. Mas a forma pode ser arcaica. Aqui, arcaica visto criticamente, nós estamos aqui com um posicionamento crítico à visão tradicional, onde o professor ele é o emissor, é o detentor de conhecimento e o aluno é aquele receptor e não há outra via de comunicação. Que é o contrário do que, por exemplo, o que a gente pensa no TalmaCast de fundamental a outra via de comunicação, que é a criticidade, a construção de conhecimento em conjunto. E é muito curioso como, ao estudar podcast e o contexto da liberdade criativa conjunta entre o professor e o aluno, nós esbarramos em Paulo Freire, naquilo que ele tem sobre como o aluno, como aquele que está com o professor, ele constrói conhecimento em conjunto. Por isso que eu acho, Carlinhos, no caso eu penso, que a forma pode não ser inovadora, mas o podcast, sim, ele permite possibilidades inovadoras e até os autores corroboram com essa perspectiva. Mas por que eu acho que o podcast, sim, representa uma inovação enquanto possibilidade? As formas, as técnicas, a didática e todas as estratégias podem ser arcaicas. E a prova disso é que você está trazendo como testemunha. Porque aí, é interessante pensar nisso, e aqui me vem muito à cabeça a série Black Mirror, que é uma série que provoca a gente a pensar como problemas antigos ou problemas clássicos da existência humana só mudam de faceta quando você tem a tecnologia inserida. As discussões sobre as possibilidades de inovação versus formas arcaicas, ela é antiga, ela é anterior à existência do podcast. Então, dentro do Cineclube, dentro do estudo sobre cinema, é usar filmes para dar aula. A visão tradicional é, passa um filme... Não. Se você estudar ali e ter um pouco de contato com a Rosália Duarte, uma pesquisadora na questão pedagógica do cinema, ela vai dizer o quanto o cinema constrói conhecimento. Não é simplesmente passar um filme e pedir um resumo. E aí a gente está falando de um perfil de aluno que responde ativamente ao processo. No caso específico da Rosália Duarte, e o livro dela, Cinema e Educação, é muito interessante, não é usar o cinema como uma forma diferente de continuar essa produção de mão única. Não, é usar o cinema como forma revolucionária de envolver e ensinar, também fazendo com que o professor aprenda. E a gente consegue viver isso muito bem na metodologia do Cineclube, quando você vai discutir uma obra e você não conseguiu perceber aquela questão filosófica que o aluno, ou que o psicólogo, ou que alguém que não é da educação percebeu. Então, é uma coisa coletiva, e aí tem esse aspecto da liberdade, porque o poder de emissão também está na mão do ouvinte, porque todas as tecnologias que permitem a construção de podcast estão gratuitamente distribuídas aí. Qualquer um pode criar um podcast, qualquer um. O conhecimento, os agregadores, os programas estão gratuitos. Não é uma coisa que está concentrada na mão de uma pessoa e a outra só pode ouvir e não pode devolver. Como, por exemplo, ver TV, né? Então, o podcast ele permite essas outras formas de liberdade. E aí, é o seguinte... Quando você traz essa questão colaborativa, Érica, a gente pode usar o próprio TalmaCast como exemplo. Nós temos uma equipe de 10 pessoas, os 10 fazem acontecer esse episódio que você está participando aqui. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu e o Will não nos conhecemos pessoalmente. Estamos trabalhando em conjunto há meses e, quiçá um ano, eu vou estar trabalhando com o Will todos os dias e não vou conhecer pessoalmente o Will. Tudo bem, as tecnologias da informação e comunicação. Sim, mas eu poderia estar usando elas para reproduzir o arcaico, produzir o antigo, produzir o tradicional. Então, eu acho que dentro das TICs, das tecnologias, e aí eu coloco o podcast, a gente tem a possibilidade de manter o arcaico e a possibilidade de, abre aspas, revolucionar. Essa pergunta que o Carlinhos fez sobre ele ser realmente inovador ou se ele só é novo na forma como que a gente traz eles para as pessoas... Eu acho que realmente é um pouco disso. Eu acho que ele já está há bastante tempo aí no Brasil, principalmente. Porém, ele bombou muito por causa da pandemia e também pelo videocast. É mais a questão de como que algumas pessoas às vezes entendem ali a plataforma ainda com aquela concepção de ideia, né, de apenas apresentar o conteúdo, as pessoas receberem aquilo e não entendendo a potencialidade que a ferramenta tem, porque de fato ela possibilita essa construção coletiva, essa curadoria individual de cada um. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo academia e coloquei lá vários podcasts, vários autores que eu estava estudando determinado tema e fui fazendo concomitante ali fazendo atividade e estudando e aprendendo conhecimento.
mas ali a gente pensando nessa realidade agora, o professor pensar nessa estrutura, no formato, de como ele vai apresentar aqueles conteúdos, do que ele pode fazer, porque a liberdade do podcast é gigante. Você pode fazer muitas invenções, conexões ali e formatos diferentes até para o aluno ficar interessado ali, né? O IFE sediou uma RedeTech, que é um encontro dos gestores dos institutos federais, e a gente sediou e a gente criou o programa RedeTech Entrevista, que foi uma oportunidade de a gente conversar com alguns pensadores, algumas pessoas que estudam a educação profissional e tecnológica, outras que têm essa vivência, e também pessoas de outras instituições. E um dos meus entrevistados foi o Afrânio Pereira. Ele era do Santander Universidades Brasil e foi por acaso assim que a gente incluiu ele no roteiro. E ele falou uma coisa para mim sobre inovação que eu nunca esqueci, que inovação, a gente tem o hábito de confundir inovação com ineditismo. E, na verdade, a inovação ela não é ineditismo. A gente não tem que inventar a roda. Na verdade, a inovação é dar uma aplicação diferente a algo que já existe, né? Dar uma função, um fim diferente, uma finalidade diferente a algo que já existe. E eu acredito que o rádio é uma das características mais fantásticas do rádio, ao meu ver, é essa capacidade de se reinventar ao longo da história. Porque quantas vezes a gente ouviu falar que o rádio ia ser extinto, né? Ninguém mais vai ouvir rádio. Primeiro foi a TV. Chegou a TV, todo mundo, não, ninguém ouve rádio mais. E o rádio permaneceu. Veio a internet, não, ninguém ouve rádio mais. E o rádio se incorporou também à internet, ganhou, na verdade, mais um espaço de divulgação. E o podcast eu vejo que também é mais uma forma de resistência, de existência dessa mídia que pode ser antiga, mas continua sendo muito eficaz. E outra coisa que o Rafael falou no início, e que também está ligada a essa questão de reaproveitar, entre aspas, né? Algo que antes era novidade, que se tornou obsoleto e aí, de repente, é usado de novo. Como a minha área de estudo é educação profissional e tecnológica, imediatamente me veio à mente a questão do trabalho, porque a gente estuda que o homem ele se formou a partir do trabalho, né? Como o homem começou a conhecer a natureza, a desenvolver as ferramentas que ele precisava e tudo mais, é pela intervenção no próprio ambiente onde ele estava inserido. E com o tempo, essa questão do trabalho foi sendo modificada, foi sendo mal vista, né? Era uma educação voltada especificamente para as camadas mais populares e tudo mais. E com o ensino técnico, a gente vê que é uma retomada dessa cultura de utilizar o trabalho para a educação, né? O homem se formando enquanto trabalha, enquanto atua sobre o ambiente, atua sobre as necessidades de si próprio, da sociedade. Então, eu vejo que tanto uma questão cultural, né? O Rafael falou da cultura oral, que era das comunidades tribais e que volta agora. Então, a gente vê como a vida é cíclica, né? E como os processos são cíclicos. A gente vai e volta, a gente vai se reinventando. E assim como o podcast, mesmo que surgiu lá no início dos anos 2000, e que hoje, quase 20 anos depois, já se reinventou tantas vezes e a gente já viu, né, o quanto a gente tem de diversidade dentro desse mundo de podcast. A gente tem podcast produzido por muitas pessoas e podcasts que tem uma pessoa só falando o tempo todo e que ainda assim não é um podcast que não conta com colaboração, porque mesmo um podcast de uma pessoa precisa de pessoas para editar, pessoas para ajudar no roteiro, precisa de fontes para produzir informação. É uma discussão que permeia muitas áreas, né? Muitos assuntos, e que no final a gente vê que é uma construção interessante e que vai continuar se renovando e inovando ao longo do tempo. O podcast, quando você ouve, para você, tanto para entretenimento também como estudo, depende muito de como a pessoa passa isso para você. Porque, por exemplo, se você for escutar uma coisa e você achar que o professor talvez está muito normalzão, como a gente vê nas escolas tradicionais, a gente não vai se interessar por aquilo e talvez alguns alunos que estejam escutando pela primeira vez porque se interessaram vão desistir rapidamente do podcast, porque vão achar que é uma plataforma que sempre vai estar naquela mesma coisa de sempre estar falando e nunca ter uma dinâmica de fala, escuta e também responder perguntas. O que a Érica trouxe do exemplo ali, ela já apresentou a ferramenta ali, a plataforma, e já mostrou como seria. Pelo que você falou, Érica, teve a construção ativa dos alunos, e é uma coisa que no meu podcast lá, esses 3 formatos que a gente está usando, que é a entrevista, análise de imagem, e chamando convidados para discutir sobre um tema, sobre uma imagem, nós não pensamos ainda
E eu estava nessas pesquisas aqui para esse encontro hoje, eu vi isso que a Érica já fez, já pesquisou sobre isso, já colocou na prática de usar o podcast como método de avaliação, chamando os alunos para produzir aquilo. E à medida que sai aquele produto, o professor pode de alguma maneira ver as relações que os alunos estão fazendo com os conteúdos, que pode ser da própria disciplina ou convidando outras disciplinas para dialogar ali sobre aquele determinado tema, né? E essa interação eu acho que é importante, né? Sobre a questão da avaliação, foi uma experiência muito interessante nesse sentido, porque nesse contexto de ensino remoto, nós estamos trabalhando em ciclos, né? Então, nós não temos a oferta de todas as disciplinas que seriam oferecidas ao longo de um ano dentro do curso. Então, nós conseguimos integrar 4 disciplinas nessa atividade. A gente colocou História, Química Ambiental, Português, no caso da produção textual, e o Projetos 2, que foi a disciplina que a gente usou para fazer o desenvolvimento do podcast. Então, como eles montaram esse roteiro, né? A gente teve um tema, dividiu a turma em grupos, foram 4 grupos, e cada grupo recebeu um tema ligado ao curso técnico deles. No caso, a gente teve descarte de resíduos industriais, preservação do solo, preservação de rios e oceanos e produção agrícola sustentável. E dentro desses temas, eles receberam umas provocações dos professores, exatamente como o Rafa costuma falar, porque antes eu conversei com os professores de cada disciplina, apresentei essas temáticas e eles falaram, olha, dentro da minha disciplina dá pra gente trabalhar isso, isso e isso relacionando esse tema. Então, eles já receberam uma orientação de que deveriam procurar fontes e informações a respeito daquela temática ambiental dentro do conteúdo que eles estavam estudando em História, por exemplo, foi Revolução Industrial. E eles puderam também fazer a relação com os conteúdos que eles estudaram no primeiro ciclo. A mesma coisa em Química Ambiental. E sobre produção textual, a gente relacionou aos gêneros textuais mesmo. Então, todos os professores tiveram condições de avaliar. E a nota final da disciplina de projetos considerou a avaliação dos 4 professores, a minha avaliação, a avaliação de cada um dos grupos que avaliaram os colegas, avaliaram os outros podcasts e a avaliação dos alunos em relação aos seus companheiros de grupo, de equipe. Então, todos eles tiveram que analisar habilidades e aspectos que estavam muito além da compreensão do conteúdo da disciplina. Né, eles avaliaram questões como o desenvolvimento da superação da timidez, questão do trabalho em grupo. Então, foi um trabalho assim que eu fiquei muito orgulhosa deles por ter sido algo muito bem aproveitado, eu acredito. E uma das coisas que eles relataram no dia que a gente teve o nosso encontro final, que foi para eles falarem sobre a experiência que foi, o que eles acharam e tudo mais, eles disseram que foi muito interessante eles ouvirem os colegas. Porque como eles estão no 2º ano, eles entraram no curso ano passado, tiveram algumas poucas semanas de aula juntos e depois a gente foi para o ensino remoto por causa da pandemia. Então, muitos deles não lembravam como era a voz do colega, não tinham conhecimento, porque não tiveram convívio com os colegas enquanto o ensino presencial. Então, eles relataram isso, que foi uma forma de se sentirem mais próximos também dos colegas de turma, porque no ensino remoto, muitas vezes eles são a bolinha ali, né, a fotinho durante uma reunião no Google Meet ou em outra plataforma. Então, eles se sentiram mais próximos dos alunos e isso foi uma experiência que eu achei fantástica, assim, extrapolou o nosso planejamento, né. Essa experiência que você trouxe é também algo que eu fico pensando sobre essa questão da produção do podcast, o que se faz depois com ele. Você mostrou aí essa experiência que eu não tive ainda, dos alunos estarem produzindo como uma forma de avaliação, esse contato com outras disciplinas. O que vocês fazem depois que, vamos dizer, a turma entregou, os alunos entregaram, vocês avaliaram, como que fica esse podcast depois? Vocês fazem trabalhos de divulgação, pensando em outras escolas, depois vocês têm algum feedback de retorno de outros alunos que não daquela própria disciplina, que teve, claro, um aprendizado riquíssimo ali de tudo que foi construído e produzido por eles, não só copiando ali, mas e outros alunos e outros impactos. Vocês conseguiram avaliar isso? Eu vejo que é uma dificuldade muito grande para mim. A gente produz os materiais e depois não sabe desse retorno. Está chegando aonde, está chegando em quem. Nos nossos a gente sabe que chega e eles estão tendo grandes aprendizados e o público externo. Então, quando eu comecei a estudar o podcast enquanto ferramenta de pesquisa, eu descobri que é um universo enorme de muitos detalhes que compõem toda essa questão da produção e da veiculação, né? Então, a proposta da minha pesquisa era avaliar o potencial integrador. Era ver se a gente conseguia usar o podcast como uma ferramenta capaz de integrar essas disciplinas, esses conteúdos,
Porque o problema que a gente queria, entre aspas, solucionar era a dificuldade que os professores tinham de produzir algo que fosse integrador de fato, que é uma coisa prevista no TCC e em toda a legislação do ensino técnico, né? Inicialmente, quando eu planejei o projeto, planejei a sequência didática, a gente não previa essa necessidade de publicação e de divulgação. Nós propusemos que os alunos decidissem isso, se eles queriam que fosse compartilhado ou não. Mas essa métrica a gente não tinha como foco, como intenção. A gente terminou a aplicação agora, na verdade, na primeira semana de setembro, e eles entraram de férias. Então, a gente não chegou ainda ao ponto de publicação. A gente vai fazer isso quando eles retornarem, mas a gente chegou a definir que eles queriam, eles mesmos decidiram que eles queriam divulgar. Antes de a gente terminar, na verdade, a produção, alguns já haviam me procurado para perguntar, Érica, a gente vai poder distribuir isso, a gente vai poder publicar isso em algum lugar, porque eles se sentiram tão orgulhosos de criar aquilo tudo, que eles queriam compartilhar com alguém, né? Então, é exatamente isso. É uma produção tão rica. Eu tenho pensado nisso e eu fiz um exercício desse com um podcast já criado pelos alunos que hoje estão no terceiro ano, e eu coloco nas minhas aulas hoje com os alunos do primeiro ano indicações. Tem um podcast lá que alunos aqui do IFE que já passaram, e eu tento criar esses mecanismos para aquele conhecimento produzido voltar de alguma maneira para os alunos que estão chegando. Sim. Eu não tenho ainda esse feedback também externo fora do IFE, mas pelo menos eu tento rodar aquela produção dos próprios alunos ali dentro ali. Uhum. E tentar de fato aproveitar essa coisa rica que os alunos fizeram, né? Isso, um dos professores que participou da pesquisa, que é o professor Daniel Coelho, ele ministra a disciplina de Química Ambiental, logo no início, na primeira reunião que nós fizemos, ele já deu até a ideia de usar isso como um conteúdo de consulta. Ele falou, depois a gente pode disponibilizar isso para os alunos e eles usam isso como fonte para outras avaliações. Então, é um mundo de potencial que a gente pode encontrar aí nessa produção. E uma coisa que a gente teve que se preocupar, obviamente, foi a questão do conteúdo, né? Depois que eles entregaram, os professores fizeram uma avaliação, verificaram algumas coisas que precisavam ser alteradas, questão de conteúdo mesmo, para a gente não veicular nada errado. Então, eles vão fazer essa adequação, alguns grupos já fizeram, para que depois a gente possa veicular e tá tudo certinho. Mas essa questão da métrica, a gente ainda não pôde ter esse retorno justamente porque não foi publicado ainda. Mas eu fiquei surpresa pelo interesse de querer compartilhar isso com outras pessoas, né? Foi bem legal. Um dos aspectos de tudo que a gente está trazendo, que não posso deixar de mencionar, é que a proposta desse encontro, então, se concretiza aqui no ato, no exercício dele, que era justamente a gente se conhecer enquanto pessoas que lidam, trabalham, pensam, pesquisam, estudam podcast, e nesse processo, permitir rever os nossos próprios projetos. Então, é interessante como eu consigo entender ainda melhor a proposta do TalmaCast quando eu vejo como vocês pensam, estudam, pesquisam o podcast no âmbito de vocês. E é muito interessante porque o TalmaCast é uma metodologia construída na extensão, fora da sala de aula, fora do ensino propriamente dito. Ele tem aplicações do ensino. A metodologia do Cineclube Debates é uma metodologia que tem essas aplicações, mas nós nunca paramos para poder investigar isso. E aí, o objetivo nosso é construir um podcast. Então, por exemplo, a gente está aqui, mas a gente está a todo momento investigando o próprio processo de construção, porque nós montamos o roteiro, fizemos um estudo de tempo, estudo de uma série de questões de como pegar a metodologia presencial e trazer ela para o podcast. Qual que é o link das duas? A oralidade, a cultura oral, o exercício da oralidade, que é uma coisa que a gente desenvolveu em 5 anos. E aí o podcast se torna uma etapa natural do Cineclube. A gente tem 2 anos e meio, 3 anos que nós estamos tentando executar, até que eu falei assim, não podemos mais adiar isso. Estamos em atividade remota, online, tudo conflui a favor do uso dessa mídia, vamos fazer, mas vamos aproveitar para olhar para dentro da nossa metodologia e avaliar, ao final, se os episódios produzidos, e aqui, no caso, são os episódios produzidos de uma linha específica, não é essa, é uma linha que a gente está chamando de especial educação, que é feita em conjunto com os professores e com os alunos. Então, na equipe que vai produzir, tem eu como mediador provocador, tem o William como bolsista, tem um aluno, tem o professor da matéria,
No caso, matemática, história, língua portuguesa, inglesa, enfim. E a gente vai depois ver se os episódios construídos, eles vão agregar, de alguma maneira, ao ensino desses professores, nos seus respectivos encontros e tal, como algo que agregue conhecimento e não algo fundamental ali ao processo de contato com os conteúdos. Inclusive, o próprio processo de construção, muito do TalmaCast, contou com a colaboração do Carlin. Nós temos uma série de professores que, nesses 5 anos, a gente, na nossa jornada reflexiva dentro da educação e dentro da nossa atuação, a gente se encontrou e a gente, então, tá junto. E aí essas pessoas ajudaram o TalmaCast também a encontrar ali o seu rumo, o seu caminho e existir. Ou seja, é muita colaboração, são mais de 20, 30 pessoas, às vezes, trabalhando ao mesmo tempo. Inclusive você, Érica, que por acaso, e eu não me recordo o que foi que eu fui ver com você, eu fui pedir alguma orientação, alguma coisa, e você falou, Rafael, você sabe que o meu mestrado é sobre isso? Aí eu falei, não sabia sobre isso. Aí você indicou os livros, eu falei, manda livro, manda texto, manda tudo. Foi muito interessante porque como os caminhos se entrelaçam. E é muito interessante isso, como falta muito. Pessoas que trabalham com coisas parecidas, mas nunca trocaram, nunca dialogaram, nunca conversaram. Então, uma das coisas que o Cineclube fez era para fazer esse processo comunicativo acontecer, o que a gente está fazendo aqui agora. E o que vai acontecer a partir de então depende da gente. E nesse ponto, eu quero trazer outras provocações para vocês, dentro dessa questão do exercício da oralidade, né, que sempre esteve aí, vai sofrer transformações. Como, então, lidar com isso, trabalhar com isso, usando da oralidade, ouvir e falar que o podcast traz. E, nesse sentido, exercitar a criticidade sobre o visual, mas usando da oralidade para isso. Né? A oralidade sempre esteve presente quando a gente discute o visual. Né? Não é uma discussão do visual apenas pelo visual. A oralidade, como linguagem, faz a mediação. Então, a nossa maior dificuldade no começo foi achar o norte para descobrir como a gente usaria a imagem dentro do nosso podcast. O podcast é uma plataforma para você falar, para você dialogar, e normalmente não tem como você colocar uma imagem lá, a não ser descrever ela. No início também, a gente não usava o podcast como normalmente a gente usa hoje, destrinchando a imagem, chamando pessoas para conversar. Normalmente, quando era presencial, em 2019, a gente tinha um diálogo com alguns alunos sobre alguns assuntos específicos, talvez dos nossos debates. Após isso, a gente chamava alguns alunos para conversar. Também quando acontecia algo extraordinário na escola, como as eleições para diretor. E depois disso, quando eu entrei no projeto, em 2020, o Carlin me colocou para fazer o podcast e eu tive que pesquisar muito. No início, eu não entendi muito bem a proposta, mas finalmente a gente conseguiu achar um modo para fazer as pessoas entenderem sobre o que a gente estava falando. Então, eu comecei a colocar as imagens no perfil do episódio do podcast para que as pessoas, ao mesmo tempo que estivessem escutando, também pudessem ver a imagem que eu estava descrevendo. Isso foi muito bom porque eu mesmo, quando fui ouvir os episódios, depois de postá-los, eu via que, enquanto eu ia descrevendo, dava para ver perfeitamente a imagem que eu estava falando lá. E isso foi uma coisa inovadora e a gente começou a usar essa técnica para ajudar no conhecimento das pessoas sobre o que a gente estava falando. A minha experiência com podcast começa mais ou menos em 2015, quando eu entro no IFE, começo a viajar para a Pada toda semana, então eu conheço as pessoas falando sobre isso e sempre estava associado escuta podcast quando você está fazendo algo, você não precisa concentrar muito. E na direção você está lá, uma hora vai no automático ali, e você vai dirigindo, eu ficava 2 horas consumindo aquilo. Era 2 horas de ida e 2 horas de volta, e durante aí mais de 5 anos aí, eu venho consumindo assim nessas viagens aí. Até que mais ou menos em 2019 a gente começa a gravar, mas eu estava olhando até hoje aqui, os primeiros podcasts foram postados em 2020, mas com coisas de 2019 que a gente já gravava e depois a gente foi colocando e projetando ali. E esses formatos foram mudando, isso que você falou, Rafael, essa ideia de estar aprendendo no movimento ali, porque quando a gente começou a fazer o podcast, foi mais no fluxo, as pessoas estão falando de podcast, eu consumi, eu falei, vamos ver o que essa mídia tem, o que essa mídia pode, vamos ver no que dá, nessa recepção dos alunos. Eu até mexi essa semana numa avaliação que eu ia fazer com eles lá e pedi a criação, em vez de ser um vídeo, ser um podcast. Eu falei, vou testar isso. Eles teriam que fazer um debate ali numa proposta de atividade
analisando uma obra dentro de uma atividade que eu chamo de caderno de leitura de imagem, e no final eles tinham que gravar um vídeo aqui no Zoom debatendo sobre aquilo, apresentando o que eles mais gostaram, os maiores aprendizados, o diálogo sobre um determinado ponto e a visão de cada um. E dessa vez, por conta desse encontro aqui dessa semana, eu já falei, gente, por que não transformar em podcast e ver como isso vai acontecer, como que depois eu posso pegar isso e usar com outras turmas também, a recepção. Então, essa fala do Rafael, dessa coisa de você estar construindo em conjunto, em dialogando, e às vezes você vê, o Rafael olha para Eric e fala, Eric, você está com uma pesquisa dessa, eu estou querendo fazer isso, e esses encontros ajudam a gente a potencializar. Eu acredito que vai caminhando cada vez mais rápido no momento que a gente vai, de alguma maneira, pegando esse bastão de quem já fez uma pesquisa densa, aí o Rafael vai usar isso, que o Rafael vai produzir, daqui a pouco isso vai reverberar, a Érica vai apresentar isso em algum lugar e vai crescendo esse movimento, né? Lá no nosso projeto a gente tentou desenvolver várias frentes, que é a criação de vídeo, criação de texto no Medium lá, e nesse mês eu tive a ideia de que geralmente os alunos falam isso, eles produzem muita coisa lá e a gente já fez alguma pesquisa para a gente ver a recepção do público e a gente viu os gráficos lá e às vezes a gente falava assim, caramba, ninguém interagiu, ninguém comenta, isso vai frustrando pela quantidade de coisas que a gente faz, as ações e não tem um retorno. E a gente agora, dos últimos tempos para cá, esse ano principalmente, eu tenho pensado muito como entender a forma como o público tem interagido, recebido, uma técnica que a gente está usando lá no Instagram, quando a gente produz alguma coisa. Quer dizer, uma pessoa que comenta, eu já falo para os bolsistas, ó, aquela pessoa comentou a sua obra lá, a sua produção, grava um vídeo para ela, um vídeo de 30 segundos. Queria agradecer a fulana e quero comentar a fala dela. E isso gerou um feedback interessante, porque a gente já estava um pouco cansado de produzir muito e não ter nenhum comentário. Era muita curtida, o pessoal coraçãozinho, e a gente isso aqui ajudou você como, te agregou como que aquela imagem que a gente produziu e colocou lá naquela rede te fez pensar em algo, e agora quando a gente está vendo qualquer resquíciozinho de comentário, interação, a gente pega aquilo e capta. E com o texto do Medium, eu vi também que tinham mais de 10 textos lá, a gente não tinha interação, eu tive a ideia nesse mês de produzir podcast usando o texto que a bolsista que não está aqui, Maria Luísa, produzia lá, analisando sempre 2 obras, ali 2 imagens ali, poderia ser um filme, uma obra de arte, qualquer imagem da cultura visual para a gente na cultura visual e usar aquele texto como roteiro que ela mesma produziu, só que agora convidando alguém para comentar essas imagens que ela estava analisando. Então o texto que foi para o Medium lá agora se torna roteiro e a gente fica tentando sempre fazer esse movimento ali de tentar usar aquilo que a gente já produziu para não cair nessa coisa, a gente está produzindo e aquilo está caindo no vazio, e até para os alunos que eu vejo mesmo, né? Eles veem aquela produção, demora, gasta tempo e eles não veem nenhum tipo de retorno ali, de alguém falando, comentando. E essa que aconteceu que o Rômulo, quando ele produziu uma imagem lá e colocou e teve alguém que comentou, ele ficou feliz, caramba, comentou lá, tal. Eu falei, então vamos fazer uma interação mais positiva. Acho que pensar isso também para depois que a gente produz um determinado conteúdo, essa recepção, a interação com esse público, de como que ele está usando aquilo, eu acredito que é fundamental. Hoje eu tenho pensado muito nisso. Depois de ver aquelas métricas que a gente fez lá, eu, Lívia, os bolsistas, de ver que quase ninguém estava visualizando, e a gente postava e ficava, e aí? A gente ia ficar um ano produzindo conhecimento, conteúdo, e não vai pensar em tentar mostrar para o público, olha só, isso aqui pode contribuir aí na sua formação, isso aqui pode te ajudar em um determinado momento aí da sua vida, dos seus estudos. E agora o foco meu está muito nisso hoje, assim. A terceira modalidade de podcast do TalmaCast é justamente isso. Pegamos vídeos, que são os episódios do audiovisual em tempos de isolamento social gravado no Instagram no ano passado, transformamos em episódio de podcast. Transformamos o audiovisual em áudio. Vai numa linha diferente do especial educação e diferente desse aqui extensionista. O outro ponto é que, no decorrer da construção dessa pauta, junto com o Will aqui, surgiu a ideia, e nós vamos propor isso para o ano que vem, da gente fazer um seminário sobre tecnologias e educação e tal. E um dos momentos vai ser justamente conversarmos entre nós sobre podcast. Então, assim, já de primeira mão, já fiquem sabendo. Se vocês verem por aí, a gente está no meio disso aí. Ano que vem a gente vai fazer porque justamente isso, cara. Isso aqui é muito rico. Isso aqui é muito raro. E a gente precisa, então, se a gente pensa que isso vai trazer alguma coisa de enriquecimento para a nossa instituição, para os nossos campos, nós vamos levar isso, então, como proposta de evento, dentro de um seminário mais amplo,
por exemplo, a discussão sobre o que é técnica dentro da filosofia da técnica é algo que a gente quer colocar, porque nós somos um instituto técnico e se você perguntar o que é técnica para as pessoas que aqui estão, poucos vão saber responder o que é a técnica que a gente tanto aqui domina e que a gente tanto aqui ensina. E aí, dentro da filosofia da técnica, a gente encontra isso bem trabalhado. Então, outra questão é que o próprio Will traz aqui, que a nossa vinheta, né, a nossa vinheta do DalmaCast foi construída pelos nossos seguidores. Então, o Instagram potencializou uma construção coletiva sem precedentes, sem barreiras. Qualquer pessoa do Brasil que segue a gente pôde, né, interagir. E aí foi muito curioso isso, né? As pessoas foram mandando suas sugestões de trechos de filme. Teve trecho em inglês, filme nacional. E aí, né, o Will também está preparando um dossiê, porque o processo de construção do DalmaCast está gerando conhecimento de como criar um podcast a partir de uma metodologia que vem da extensão. Ou seja, como se fosse um tutorial para qualquer professor que talvez queira construir isso e também reproduzir isso. É um relato da experiência nossa, mas sobre a forma sistemática de um tutorial. É um dossiê, né? Então, o Carlinhos pediu para eu e mais uma bolsista, a Maria Luísa, para fazermos um levantamento no Instagram das nossas postagens e também de algumas outras redes que a gente tem. Mas como o Instagram é a principal, a gente sempre está postando lá, falando sobre algumas imagens, os debates que temos, e também a gente divulgava o podcast no Medium lá no Instagram. O levantamento, em questão de visualização, foi muito bom. Porém, em questão de interação com os alunos do IFE, principalmente, foi uma decepção pra gente, porque a gente esperava que as pessoas interagissem muito mais como interagem quando a gente está debatendo. Mas isso não acontece muito, porque normalmente as pessoas apenas curtem e depois passam para alguma outra postagem. Uma coisa que eu tenho para mim é que talvez, pelo menos pelo podcast, a gente demorou muito tempo para levar ele para uma rede que seria acessível, que é o Spotify, que hoje a gente tem um podcast no Spotify. Mas antes a gente só tinha ele no Castbox, que é outra plataforma e talvez as pessoas não tinham muito acesso a ela. Eu acho que no Castbox, a primeira interação que a gente teve foi nas primeiras postagens dos nossos episódios, quando eu ainda não fazia parte do projeto, mas eram episódios falando sobre coisas mais recorrentes no IFE mesmo. Aí alguns alunos iam lá e comentavam, mas eram alunos específicos que sabiam sobre essa produção do podcast. Então, acho que a gente demorou muito para divulgar, para trazer para uma rede que era acessível. Isso pode ter limitado o acesso dos alunos, principalmente do IFE, nas nossas redes. Eu não vou contribuir muito nesse sentido da oralidade ligada à imagem, porque não é o meu campo de atuação. Mas, quando você falou da oralidade, me veio à mente, eu não sei se eu compartilhei com vocês essa referência na época, o Eugênio Pacelli Freire, ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e um estudioso de podcast, fez mestrado, doutorado, tudo na área, e ele propõe classificações, ele propõe umas discussões muito interessantes a respeito do podcast na área da educação. Uma das coisas mais interessantes que eu destaquei, assim, da dissertação dele foi a questão de ele afirmar que quando a gente fala que o podcast ele é unicamente uma questão ligada ao áudio, ao formato áudio, a gente limita o produto em si. A gente muda o destaque, né, digamos assim, o foco do fazer humano para o quesito técnico, que é uma questão unicamente de formato de áudio. E ele fala que a produção do podcast, na verdade, está acima. O fazer humano, que é a produção do conteúdo, que é toda essa questão que envolve, né, a produção do conteúdo, está acima dessas questões técnicas. Então, ele propõe que exista, inclusive, o podcast para surdos. Porque ele diz que o podcast é uma tecnologia da oralidade e não uma tecnologia unicamente, especificamente de um fazer de áudio. Então, ele diz que se você transcreve o que é produzido ali como áudio para um roteiro que preserve os conteúdos entonacionais, os conteúdos paralinguísticos, né, que é toda uma questão de ritmo, de pausa. Se você consegue transcrever tudo isso para um texto, um surdo também pode ter acesso a esse conteúdo e nem por isso deixa de ser podcast. Então, é exatamente isso. O podcast ele é uma tecnologia, segundo Eugênio Pacelli Freire, uma tecnologia da oralidade e não necessariamente uma questão definida pela técnica. A outra coisa que eu queria dizer é a respeito do tutorial que vocês estão produzindo. Eu quero super ter acesso a esse tutorial, porque o meu produto educacional no mestrado profissional, a gente tem que deixar um produto educacional, que é exatamente o que eu estou aplicando, né, o que eu apliquei no ensino médio
no segundo ano do curso técnico em meio ambiente. E o meu produto educacional é uma sequência didática. Então, é uma sequência com passo a passo ali de como seria, né, essa produção em sala de aula de maneira integradora, com disciplinas e tudo mais. Então, o meu produto, vamos ver agora se vai ser validado, mas é esse, e eu quero super ter acesso a esse dossiê para a gente conversar e para a gente dialogar e trocar figurinha para essa produção, vai ser o máximo. Vamos trocar, porque a gente também está seco nos seus dados. Já quero. Você disse, Lívia, que já consumia podcast para entretenimento, né? Eu acho que muitos de nós começamos assim, eu comecei velho, né? Só 2017 ou 2018 eu comecei mesmo a ouvir. E aí, nesse caso, fui para o campo da nerdice, para escutar coisas de cultura pop, cinema e tal. E não fui para fazer laboratório. Precisava matar o tempo de lavar a louça. O podcast me ajuda muito nisso. Depois fui para história, podcast de história, de geopolítica, enfim. Pergunta para você, Lívia, é o seguinte: como você pensa, analisa a contribuição desse seu exercício dentro do projeto do professor Carlin para a tua formação, para a tua construção como profissional que, ao final do ensino médio, será, né, efetivado? Como é que você vê isso em termos de contribuição? Isso te enriquece? Porque nós temos aqui, com a sua participação, um olhar único, singular. Todos nós temos olhares únicos e singulares na discussão aqui. Mas o seu é específico porque, querendo ou não, todo o objeto, todo o alvo daquilo que Érica pesquisa, estuda e trabalha, daquilo que o Carlin faz e a gente também, é você e os demais colegas. Então é muito curioso ouvir essa ótica de você. Eu acho que é enriquecedor tanto para minha vida profissional. Tipo, quando eu comecei no projeto, o Carlin logo me colocou no podcast. E eu não tinha noção de como fazer, né, no começo. Então, eu ficava muito preocupada, muito nervosa. E até pra minha oralidade mesmo, que eu tinha muito problema de fala. Então, eu acho que isso, nossa, me ajudou pra caramba. E pelo lado, também como estudante, tipo assim, eu falo que o podcast pra mim, ao mesmo tempo, era uma obrigação, como uma bolsista, mas também era enriquecedor de conhecimento. Porque para eu fazer um podcast falando sobre uma imagem e passando ela para a oralidade e depois também tendo que pesquisar para me basear nisso, porque eu não posso só falar achismos meus, né? Eu também tenho que me basear em alguma coisa. Foi também uma coisa tipo, que me ajudou muito como estudante. Então eu acho que essa experiência ela foi um atributo muito grande para mim. Sobre essa questão que eu ainda não tenho, mas que fica martelando na minha cabeça, dessa possibilidade de pesquisar como o jovem está consumindo essa mídia. Porque fica claro, assim, nessa fala de Lívia, as pessoas que estão produzindo, assim, que para eles, de fato, isso é muito enriquecedor. Mas para o aluno ali, eu fico sempre pensando hoje em dia, quando eu vou fazer, gente, esse formato ali, o aluno vai conseguir receber, porque eu que trabalho com imagens, o que os autores quase que em massa falam é que hoje há um império da imagem. E tanto que a gente está vendo novos podcasts que estão surgindo nesses últimos tempos aí, que eles estão colocando em vídeo ali, para a gente ver o que está acontecendo, as cenas. São podcasts às vezes, de 2, 3, 4 horas que você fica, mas você está vendo, além da voz ali, você está vendo o jeito que eles estão fazendo ali. E eu fico pensando assim, gente, essa mídia hoje para os jovens, 15, 16 anos, eu tenho me questionado isso para pensar em melhores formatos ali para fazer essa entrega ali. E não a gente está produzindo ali um conteúdo que é muito bom, o aluno de fato, se ouvir, ele vai falar, não, é legal, mas aquilo está chegando, esse formato é o melhor. Eu fico me questionando porque eu estou produzindo e ao mesmo tempo fico, gente, mas a imagem que os alunos gostam de ver, o visual chama mais atenção ali. E como que eu faço isso? Como tornar o podcast de alguma maneira chamativa? Eu fico pensando nisso, né? Esses caminhos aí que foram os caminhos da gente até chamar outros colegas para dialogar. Quando Lívia fazia o podcast, ela convidava pessoas, às vezes do IFE, fora do IFE, pessoas que não tinham tanto conhecimento e estudo no que eu apresento para os alunos, para a gente comparar. Isso eu achava que ficava interessante, essa experiência que Lívia tinha das aulas e toda a construção com alguém que não tinha, e a gente podia comparar essas visões ali sobre o debruçar e analisar de uma imagem.
Então eu fico com essas inquietações, porque pensar nesse público jovem de 15, 16 anos que está recebendo isso, como fazer o melhor jeito, assim. Como eu caí de paraquedas, eu acho que a experiência é a mesma para a maioria, se não para todos os produtores, né? Acho que a gente está descobrindo, dialogando com eles mesmo, dentro da produção. Eu achei interessante porque foram 4 podcasts, né, que nós tivemos, e 4 experiências diferentes, 4 propostas diferentes, apesar de as orientações terem sido as mesmas. Então, a gente vê que existem perfis de alunos, né? Não existe um. Então, é muito difícil a gente pensar numa receita, digamos assim, entre aspas, ou num formato que seja o formato, né? Eu acho que é pela interação mesmo. O público jovem não costuma escutar muito podcast, né? E eu percebi isso também na minha pesquisa. Muitos diziam que não ouviam. No final, depois do nosso formulário final, eles disseram que passaram a ouvir mais. A maioria, acho que uns 40 e poucos % falaram que passaram a ouvir mais, outros já ouviam, então só continuaram ouvindo, e outros não, foi indiferente. Mas, assim, muitos passaram a ouvir mais. E acho que a experiência deles de serem produtores e de poderem imprimir ali a marca deles do jeito que eles gostam, porque alguns produziram, por exemplo, com vários formatos dentro de um mesmo produto. Então, uns usaram notícia, ficção, usaram debate, outros já quiseram fazer textos mais longos e usar efeitos sonoros, outros já não usaram quase plástica nenhuma. Então, eu vejo que nesse processo produtivo existe uma diversidade de interesses e uma diversidade de processos criativos que impossibilitam que a gente defina assim, uma receita de bolo ou que aponte um formato que seja mais eficaz. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma coisa boa, porque é um leque de possibilidades que está aí aberto, que a gente pode experimentar e verificar o que melhor combina com o público que a gente está atraindo, né? Porque, como o Rafael falou do próprio TalmaCast, a gente não consegue mensurar qual é o público, né? Quem está sendo atingido por esse conteúdo. Então, quando a gente produziu, eu falei com eles que a preocupação era: falemos de uma forma que a maioria das pessoas consiga entender. Desde o mais letrado, aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum, que não sabe ler, mas que vai te ouvir e vai te entender. Então, esse era o nosso norte, e em questão de formato, eu acredito que eles inovaram aí, foram criativos, e a gente tem esse leque de possibilidades que quanto mais a gente puder experimentar, melhor a gente vai ter opções de feedback para poder definir o que melhor atende o nosso público, né? Sim, interessante você falar essa questão do público, porque era também o que eu queria trazer com a experiência que a gente teve em 2020, porque ao fazer isso, inclusive, é um conteúdo que foi para o site, a gente faz um resgate histórico de como no 5º ano do projeto, a gente se vê forçado a usar os meios de comunicação para as atividades remotas, inclusive do projeto de extensão. Vamos para o Instagram. Chega no Instagram, não é que a gente usa o Instagram para poder simplesmente fazer o projeto acontecer. O projeto se reconstrói com o uso do Instagram. Por isso que, naturalmente, em 2021 surgem os quadros, curadoria coletiva, o audiovisual em termos de desenvolvimento social. A gente constrói, o processo construtivo continua dentro da mídia, dentro do aplicativo, dentro da rede social, o Instagram. E ali a gente tem vídeo, e ali a gente tem, inclusive, essa transposição dos vídeos em áudio. E é muito interessante desse processo, porque aí a imagem, como atividade cineclubista básica, o audiovisual, no Instagram a gente continua com a pegada, a gente não abandona o audiovisual, e a gente traz como um braço o TalmaCast, como um projeto de extensão que vai gerar uma resposta para esse problema, que para nós essa metodologia extensionista pode ser usada no ensino. E por que isso é interessante de se pensar dentro dessa perspectiva? Porque são 3 linhas, isso não estava escrito no projeto no início, isso aconteceu naturalmente. Centenas de coisas foram acontecendo no decorrer, e isso, por isso que eu falo que o William ter entrado na nossa equipe esse ano foi fundamental para que o projeto tenha conseguido esse rosto, esse aspecto. É muito louco isso, porque, cara, quando você está no meio entre o público que participa e você produz o que o público, como as vinhetas, né? A vinheta do próprio podcast foi uma construção coletiva de pessoas que a gente, já nos seguem e tal, você começa a se ver parte como um grande mediador entre as pessoas, né? E aí o professor como um grande mediador na prática mesmo, mas ainda não em sala de aula, mas como atividade extensionista. A gente começa com pessoas que a gente nunca viu na vida, e pelo Instagram, porque pessoas que estão além das fronteiras físicas. E é muito curioso isso, porque
sendo 3 linhas diferentes de episódios, são 3 públicos, porque a linha de pautas são diferentes. Por exemplo, um dos episódios de Especial Educação vai ser a professora de matemática, Laiane, falando de matrizes, usando o filme O Jogo da Imitação, e quem vai ser o debatedor? Um especialista em criptografia. Não vai ter quadro, não vai ter número, não vai ter ninguém fazer equação, vai ser a oralidade, que é a oralidade que a Laiane usa quando ela vai em sala de aula. Então, para nós, vai ser uma descoberta, e isso é extremamente instigante. Daí a gente volta para o Talma. É extremamente prazeroso se deparar com um desconhecido, porque só vamos descobrir depois que investigar. O diálogo investigativo, que é o carro-chefe de cada sessão do Cineclube, cada episódio do TalmaCast, só na hora nós vamos saber que caldo isso vai dar. Não de maneira desordenada. Não. Estamos construindo essa pauta há dias. Estamos nos comunicando há dias pelos meios possíveis. Nós vamos descobrir e produzir ao mesmo tempo. Não é simplesmente produzir ou descobrir. É descobrir e produzir ao mesmo tempo. Isso, como professor, é gasolina. Para mim, por exemplo, é algo extremamente instigante, que me permite descobrir maneiras de se reinventar. E aí aquela visão, como eu disse, tradicional, já foi deixada há muito tempo. Não consigo me ver, e o Cineclube não existe sem os colaboradores, sem os voluntários, sem essas pessoas. E isso, na prática, é muito rico. Isso é extremamente rico. E nunca foi catalogado. Eu falei com o William, e às vezes eu converso com o Carlinhos, das minhas angústias de ter esses aprendizados que não são catalogados. Porque na medida que são transformados em dados, eu posso ajudar outros colegas, professores, alunos, enfim, a coisa fica como o produto dos podcasts que vocês estão fazendo. Por que não, então, pega o site do Cineclube e disponibiliza eles lá. O do Cultura Visual, que a gente já, né, Carlinhos, vai colocar ali a parceria ali, o link, toda a descrição do projeto, para que a galera do IF Bom Jesus conheça mais ainda. E por que não também como o podcast produzidos, né, Érica, no seu projeto? Ou seja, vamos ser um agregador de iniciativas. Rafael, de tudo isso que você falou aí, puxando sardinha para o meu estudo, né, meu campo de estudo, você falando que tudo é uma experimentação, né? Vocês, pelo fazer, vocês estão aprendendo. Então a gente volta para o conceito, né? O homem se cria por meio do trabalho, por meio da intervenção aí, da vivência, da experienciação. E um que muda a todo momento, né? Total, porque no campo extensionista, você precisa encontrar os caminhos para a comunicação com a comunidade ao seu redor e o mundo ao seu redor, que muda a todo momento. E isso é muito louco, loucura. Por quê? Porque não existe manual, não existe tutorial. E aí você vai fazer extensão na prática, você vai aprender e vai errar, e você, nesse processo, naturalmente se constrói, se cria toda uma questão metodológica, uma questão de se fazer extensão. Então, assim, se torna essencial coletar os dados, reunir os aprendizados, sistematizar, produzir, seja artigos acadêmicos, seja em seminários, ou fazer um tutorial, enfim, para que esse conhecimento não se perca nos relatos orais, que é o que nós temos de 5 anos de Cineclube. Os relatos orais são infinitos, que estão nas pessoas, muitas vezes que continuam participando com a gente, que falam, que aproveitam. E aí, quando se sistematiza, você entra dentro de um jogo, que é importante, fundamental para o processo do conhecimento acadêmico, inclusive, onde você vai compartilhar com o mundo que você pesquisou, aprendeu. Então, no ensino, nós não encontramos tanta liberdade para fazer isso. Agora, pensando aqui nos professores que vão estar ouvindo a gente, não mais os alunos ali, essa ideia de tentar depois, de alguma maneira, empacotar isso, mostrar uma metodologia, um caminho aprendizado, não é para fazer com que o professor pegue esse método que a gente construiu. A Érica depois vai ter um resultado ali da pesquisa final, ela vai apresentar o que o Rafael está fazendo, vai ter depois ali um resultado. Não é para os professores que estão iniciando ou pensam em fazer, seguir a risca. Exato. Podem começar por aí, mas tem que sempre guardar um momento ali de tentar criar alguma coisa diferente ou pensar algo diferente para não seguir essa mesma trajetória. Porque essa trajetória que vai ser entregue aí, essa metodologia, não vai ter quase sempre essa construção de chão ali. Perfeito. Então pode ficar uma coisa fria, uma coisa superficial, e o professor pode não entender. Ele segue esse caminho, que é inicial, mas ele tem que falar, tá, mas agora eu tenho que ver aqui, olhar o meu contexto, o meu cenário, olhar qual é a minha personalidade diante daquilo ali. Perfeito. Encontrar o próprio caminho. Isso aí. Você usa esse primeiro caminho ali como uma ponte para você iniciar. Você começa a rodar, a pensar na construção de um possível podcast ou em ações, mas o tempo todo você tem que estar refletindo e conversando com o seu público direto, que é o aluno ali, né? Para não perder esse caráter aí, né?
Perfeito, você lembrou muitas das pautas de angústia de meu desabafo com você nos áudios no WhatsApp, porque a gente não quer criar uma nova forma de empacotamento. Quando a gente quer reunir esses dados, sistematizar e pensar numa alternativa para o ensino, para a relação ensino, pesquisa e extensão, porque o TalmaCast, nesse sentido, assume essas 3 perspectivas, a gente não quer que o professor que esteja nos ouvindo, ele pegue isso e, beleza, já encontrei um pacote novo para substituir o método tradicional que eu estou tentando sair, e agora eu dou o nome disso de inovar. Não. Você só está mudando a forma, você está preso ainda à questão tradicional de que não permitisse encontrar o próprio caminho. Porque os seus alunos, o professor, quem quer que esteja nos ouvindo, é diferente dos nossos aqui. Às vezes não, mas o perfil, o mundo será, o contexto é diferente. Então, cada um precisa ter essa coragem e essa questão de se permitir aceitar o caos do desconhecido, né? Falar, cara, como eu vou pegar isso que eles estão provocando e aplicar? Eu vou encontrar minha própria forma de aplicar. E aí, quando a gente fala isso, a gente fala, talvez, de um dos grandes problemas do meio acadêmico, que é justamente essa comunicação com as pessoas daquilo que é produzido, que é até o sentido extensionista que o Paulo Freire critica. Eu vou levar aos leigos a verdade, a palavra, eu vou levar à massa. Não. Aqueles que estão fora têm muito conhecimento, mas de uma linguagem diferente, de uma base diferente, que eu incorporo no processo. A extensão não é isso. Não é simplesmente pegar uma descoberta científica e jogar, vomitar na comunidade. Não. É chamar a comunidade para encontrar essa descoberta junto. E isso é desafiador, Carlinhos. Você tem que desconstruir todas as bases milenares, não só da educação, mas da academia que nos forma. Então, assim, como eu disse para vocês, é uma discussão antiga, mas é uma discussão que poucos estão se propondo a olhar, porque vai mexer com todos. É um tipo de problema que, não tem como eu simplesmente fazer esse tipo de discussão aqui, desligar tudo e voltar para a vida normal. Não, o Rafael se expôs, o Rafael se colocou, o Rafael está em processo de transformação. Não é uma coisa que você fica numa zona de conforto. Isso é extremamente, filosófico. É a questão da linguagem, da divulgação científica. No jornalismo, quando eu conversei com os alunos sobre essa questão do público, do podcast, é justamente pensando nisso, em como simplificar ao máximo e ser simples, não necessariamente precisa ser simplista. Às vezes a gente encontra muito receio dos pesquisadores e muita dificuldade dos pesquisadores em transformar aquela pesquisa que eles criaram e tal para uma linguagem simples, para um conteúdo mais acessível, porque ficam com medo de simplificar demais a pesquisa, Mas qual é o objetivo em gerar tanto conhecimento se esse conhecimento não vai chegar ao máximo de pessoas possível, Então, essa questão da linguagem é realmente muito importante, o simplificar sem ser necessariamente simplista, É possível fazer isso, isso é, inclusive, um desafio da própria didática, Então, no podcast, que tem esse alcance, tem esse potencial tão grande, tanto produtivo quanto de alcance, eu vejo que essa preocupação com a construção do texto, com a questão do diálogo e tudo mais, que foi uma coisa que eu bati muito na tecla com os alunos, é muito relevante, é muito importante. Esse caminho que você está apresentando, Eric, é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente precisa pensar um pouco em simplificar conteúdos mais complexos, para aqueles que não têm, às vezes, tanto acesso, eles podem começar ou imaginar algo a partir daquilo que eles estão ouvindo e depois fazer o caminho de volta ali para pensar, caramba, isso é tão interessante, e depois ir buscar conteúdos acadêmicos, em mestrado, em doutorado, que de fato tem uma linguagem mais rebuscada, mais refinada, que alguns não têm, mas eles vão ter acesso pelo menos para saber, caramba, tem aquilo lá. E com um podcast que pode de alguma maneira facilitar essa entrada em conteúdos mais duros, mais pesados assim, pode facilitar como essa ponte aí, que fica nesse caminho de transição ali, porque tem gente que vai falar assim, eu nunca vou conseguir ler um artigo científico, eu nunca vou conseguir acessar determinadas leituras de dados ali, porque eu não consigo isso aí. E se de alguma maneira você faz essa transposição e o podcast pode ajudar nisso, nesse caminho, a pessoa que está recebendo aquele conteúdo pode até sentir vontade, caramba, eu quero começar a assistir aula em universidades aqui próximas, ir a palestras em eventos, para começar a aumentar meu repertório, a melhorar e a conseguir acessar a níveis de conteúdo onde de fato a linguagem exige mais rebuscamento ali e diferenciação, Exatamente, é o provocador, Isso.
Salve, meus amigos, eu sou o Will e agora nós entramos no quadro Ouvindo Ouvintes. Esse é o quadro onde vocês que nos escutam e acompanham a gente no Instagram deixam seus recados, suas provocações para o episódio que a gente está fazendo. Então, a primeira pergunta que nós recebemos lá no nosso Instagram, no @cineclubdebates, foi da Renata Tardim, que ela pergunta: qual o maior desafio para cada um de se fazer um podcast? Seria o tempo, a capilaridade, no caso do marketing, a linguagem do programa, o formato, a técnica, seja de edição ou fala mesmo? Como criadora de conteúdo no podcast, a minha primeira grande dificuldade foi conseguir me expressar, né, no podcast. Como eu já disse em algum momento, eu não tinha contato com a plataforma como criadora e sim como ouvinte. E depois disso, tentar descobrir como mostrar uma imagem de modo oral, como me expressar de um modo que eu pudesse fazer com que as pessoas entendessem do que eu estava falando, e também como passar o conhecimento que eu tinha no projeto do Carlinhos, com os artigos e os autores que a gente estudava, para um texto de 3 minutos no máximo que a gente estava fazendo assim no começo. Então, eu acho que essas foram as principais dificuldades, além de também a gente, no começo, como a gente queria fazer um podcast, tendo entrevistas com pessoas, também a dificuldade de você depender de uma pessoa para te responder, para conversar com você e também fazer com que ela entenda o que você está perguntando. Acho que essas foram as principais dificuldades. Como professor, tentar identificar como que o podcast ia agregar ali na construção de conhecimento, porque eu não estava fazendo podcast por entretenimento, eu estava fazendo ali para, de alguma maneira, ajudar os alunos que estariam ouvindo, inclusive os que estavam produzindo também. Tem os inícios do nosso podcast, tem uma entrevista, um capítulo de livro que eu e o Rafael escrevemos com nossos alunos lá, e tem uma entrevista desse aluno. E eu pensei, gente, seria interessante a gente gravar e registrar uma entrevista perguntando como que foi essa experiência do aluno ao escrever o livro, e o podcast, de alguma maneira, fazia, e eu estava tentando pensar dessa forma, né, para contribuir, além das pessoas que estariam ouvindo, como ser também um recurso de um processo de construção de conhecimento para o aluno ali. No momento que o aluno é chamado para reviver aquilo que ele participou, que ele construiu, que ele vivenciou ali, e essa memória de trazer à tona de volta ali no podcast ajuda ele a afirmar determinados conteúdos, ou às vezes até pedir para, não, para um pouquinho aí, pausa aí, porque eu preciso reelaborar. Esses processos ali na hora, principalmente quando a gente entrevistava com o gravador ali, era interessante porque o aluno estava sendo chamado de alguma maneira a revisitar aqueles conteúdos que ele construiu, que ele vivenciou, e de alguma maneira ele estava pensando em elaborar aquilo para mostrar para as pessoas. E, consequentemente, ele estava fortalecendo ainda mais aquilo que ele tinha construído de saberes e conhecimentos ali, né? No meu caso, a maior dificuldade de produzir um podcast foi produzir o podcast. Foi todo o processo, uma vivência nova, na verdade, porque, como eu falei, eu nunca tinha produzido e continuo não tendo produzido, né? Fiz algumas produções de rádio na faculdade, mas não era com essa proposta de podcast, porque foi, tipo, ontem. Mas ainda não tinha o podcast nessa popularidade que tem hoje. Então, a proposta de trazer para os alunos, para que eles produzissem, e uma coisa que eles nunca tinham feito, né? O bom de trabalhar com adolescente é que o adolescente topa qualquer coisa quase, né? Assim, eles são muito criativos e eles colocam a cara tapa mesmo e fazem, e estão, assim, dispostos a experimentar. Então, no meu caso, como não fui eu a produtora, eu fui só uma condutora, né? Uma counselor ali. Como que é a palavra em português, gente? Que dá conselho. Uma conselheira. Essa é a palavra. Eu ia falar coach. Não, coach não. Poxa, William, coach não. Mas assim, como eu fui mais uma conselheira nesse processo, eu não fui de fato a produtora, eu vou citar o que eles trouxeram como maior dificuldade, que eu acredito não ter sido a dificuldade de todos, porque nem todos estiveram envolvidos nesse processo. Mas assim, o que eles mais relataram foi a questão da edição, porque é uma questão mais procedimental, o domínio ali de uma ferramenta, ou de várias ferramentas, porque existem aquelas de tratamento do áudio, outras de recorte do áudio, outras de junção e tudo mais. E a edição não é simplesmente um cortar e juntar áudios, né? Tem toda a questão da plástica, tem um tempo que é demandado, que é trabalhoso realmente, e eles aprenderam fazendo, assim como eu aprendi fazendo, assim como muitos podcasters aprenderam fazendo, né? Então, acho que esse processo de tentativa e erro, de ir se conhecendo, porque, na verdade, a gente percebe que a gente precisa se conhecer
enquanto produtor de conteúdo, para a gente produzir esse conteúdo. E todo esse processo aí de autoconhecimento, de conhecimento do outro que está trabalhando com você, que está te ajudando a produzir esse conteúdo. E pensando em quem vai ouvir tudo isso, porque apesar de eu não ter exigido deles, não ter estimulado que eles pensassem em questão de perfil de público que eles queriam alcançar, mas em si no conteúdo que eles queriam produzir, eu acho que tudo isso junto proporciona uma experiência fantástica, mas que é igualmente assustadora e que quando a gente vê as coisas estão acontecendo, mas que sim, é um desafio, entre aspas, difícil, porém muito gratificante. Eu acho que o aprendizado é um processo bem interessante, sim. O maior desafio, no meu caso específico, foi transformar mesmo algo que a gente tem estabelecido em termos de oralidade para um formato que tem suas exigências. O podcast ele tem dentro da sua estrutura exigências, a edição tem questão de tempo, tem a questão de conduzir, comunicar, tem a questão de conduzir o ouvinte, tem a questão de como você prepara os blocos, as pautas. A dificuldade que é uma dificuldade que, ao mesmo tempo, como eu disse, é gasolina. É extremamente instigante, prazeroso e cansativo, mas é uma descoberta, é um aprendizado que eu não encontrei em momento nenhum na minha formação acadêmica como professor. Então, assim, é difícil até mensurar a quantidade de coisas que eu estou aprendendo, que eu estou tendo que aprender, que o Will, por exemplo, está me ensinando nesse processo de construir. Agora, brincar com essa coisa de arquiteto de um produto, o Cineclube já faz isso há muito tempo, com os desafios fotográficos, a Érica mesmo sabe disso, com alguns trabalhos que eu tive com os alunos em sala de aula em termos de criar campanhas reflexivas, de a criticidade, questão do consumismo e tal. Agora, fazer isso no formato de podcast tem sido um desafio nesse sentido, mas ajudou muito usar o Instagram para produzir os conteúdos do projeto. Ajudou demais entender a dinâmica e tal, porque quando a gente vai para o Instagram, você, no mínimo, faz uma pesquisa dos conteúdos e da forma como os conteúdos estão sendo passados no Instagram hoje em dia. E aí você compara com o que você tem para oferecer em termos de projeto, que é fundamental você ter essa audiência. Então, as coisas mudam, alguns objetivos mudam, alguns critérios mudam quando você assimila o Instagram como parte do projeto. A gente pegou e fez isso, o Cineclube ele assimilou o Instagram. E por que o Instagram? Porque o Instagram está sendo um lugar de catalisar podcast, catalisar vídeo, catalisar a metodologia, as lives. Diante disso tudo aqui, a gente já está quase no finalzinho do podcast e a gente começa a contar essas tragédias, professores que estão chegando e que não conhecem, que falam assim, caramba, melhor então não fazer podcast, deixa esses professores fazer e eu vou consumindo. Aí eu fiquei pensando, essa angústia que alguns professores devem estar sentindo ouvindo isso, eu lembrei lá do meu início, em 2015, quando eu comecei a escutar podcast, um desses podcasts era de um professor meu, de um curso de criatividade que eu fiz, e por ele pensar nisso tudo que a gente está discutindo aqui, essa problemática, essa densidade que é fazer um podcast, em um determinado momento ele falou, peraí, eu quero compartilhar alguns conteúdos, eu quero falar com o meu público aqui, eu quero mostrar alguma ideia que eu tive dentro da área dele lá, ele pegava o celular e gravava os áudios contando, tô aqui, e foi interessante que eu comecei a perceber, ele falava onde ele estava e a gente ficava imaginando, ele tô no táxi aqui agora, que eu vou dar uma palestra e tal, e nesse caminho aqui ele conversava com o motorista às vezes, falando, o que você acha desse tema que eu vou dar essa palestra aqui? E ele usava, a princípio, desses improvisos para não deixar de fazer e gerar conteúdo ali. E muitas pessoas assistiam e consumiam isso, né? Eles não pensavam nessa coisa da técnica tudo, porque ele sabia que demandava, mas construiu, por exemplo, um professor poderia imaginar o podcast, pelo menos para ele iniciar e quebrar essas barreiras aí, imaginando o podcast como um diário de bordo. Ele está trabalhando determinado conteúdo e ele pode fazer uma gravação ali pelo WhatsApp, num grupo onde tem só ele ali, e ele, pessoal, eu estou aqui, lembrei de uma coisa interessante para falar com vocês, essa experiência que eu estou tendo agora, que ele pode conectar com o conteúdo que ele está dando ali, saiu 5, 10 minutos, ele posta, e depois ele vai refinando aquilo com o passar do tempo para não esperar, assim, quando eu tiver tempo, então, quando tiver alguém para me ajudar a editar, aí não vai sair. Então, uma dica que eu pensei, assim, que pode ajudar, pelo menos, para começar a dar esse início, e o podcast pode ir ganhando várias caras, vários formatos aí, com o passar do tempo, né? Mas que não seja um empecilho pensar nisso tudo. Eu tenho que editar, eu tenho que botar isso, eu tenho que botar aquilo, porque se pensar nisso, o professor pode até desanimar, né? Carlinhos, se você me permite, só uma observação rápida. O legal do podcast, na verdade, é essa pessoalidade que as pessoas dão, né? Tipo assim, o podcast nunca precisa ser algo mecânico, que você tem sempre que estar lá falando da didática, porque você sendo também espontâneo, ajuda os ouvintes a se aproximarem mais de você. E até às vezes cometendo alguns erros ali que fica que o pessoal vai ser o momento que ele vai dar risada e depois volta ali.
de alguma coisa que aconteceu e dá mais uma humanidade, um caráter ali não tão perfeito, mas que tem seus erros e acertos, apresenta o conteúdo, entretém com uma risada, alguma coisa ali, mas volta depois, né? Exatamente. O Alan Pavuna, que é um parceiro nosso aqui no Projeto Cineclube, de longuíssima data, ele pergunta: o que vocês acham do papel do podcast como porta-voz de informações? E eu vou emendar uma outra pergunta minha também, que é: qual é a alegria de se trabalhar com um podcast, principalmente voltado para a educação? Sobre podcast como porta-voz de informação. Eu acrescentaria o quanto é interessante perceber o podcast hoje em dia como porta-voz de conhecimento, de gerador de conhecimento. E, acima de tudo, quando se pensa podcast, e esse professor que eu falava há pouco tempo, aí, o Murilo Gun, professor de criatividade, que me ensinou muitas coisas, ele sempre falava disso, da importância, quando a gente está aprendendo determinado conhecimento, isso para qualquer área, da importância de você variar nas mídias. Você, hora está escutando um vídeo sobre o mesmo tema, hora escuta um podcast, assiste uma aula, e ele brincava que a ideia da construção de conhecimento ela vai se dando como vários jabs que você vai dando ali até o conhecimento ir se solidificando ali e, de alguma maneira, você ir fixando aquele conhecimento ali. Você vai, escuta no podcast, vê um vídeo, conversa com alguém, e aquilo, de alguma maneira, desses vários formatos, vai, de alguma maneira, se entranhando dentro de você ali, e aquele conhecimento vai fazendo parte de você, né? E isso eu lembrei, quando eu estava pensando sobre isso, naquilo que o Gardner fala das inteligências múltiplas, dos vários aspectos e de acesso que você deve ter para se aproximar do conhecimento. E não só pensar assim, não, eu só vou ter um conhecimento se tiver um professor dando aula. O professor pode dar aula, depois você pode ouvir um podcast, do podcast você conversa com alguém, e esses vários caminhos ali, hoje é um dos melhores caminhos para você, de fato, aprender e não ficar naquele negócio, tem que tentar decorar aquilo que o professor falou e só por isso. Então, quanto mais entradas ali que você tiver, e hoje em dia as mídias são as mais variadas possíveis, é muito interessante, né? Essa construção e sedimentação do conhecimento ali. Sobre a questão de ser porta-voz, eu acho que é uma das principais qualidades do podcast, porque abriu espaço para muitas vozes que não ganham espaço na grande mídia ou que não ganhariam espaço em outros veículos, né? A gente tem acesso a muita informação sobre qualquer assunto. Se a gente quiser aprender sobre suinocultura, tem podcast sobre suinocultura. Se a gente quiser saber de cinema, se a gente quiser saber de qualquer área, na verdade, a gente consegue achar um conteúdo em podcast para a gente consumir. E isso não seria possível por outro veículo, eu acredito, porque por mais que a gente tenha muito blog, né, a gente tem muito material também produzido em texto, a gente sabe que o relacionamento com o áudio é diferente. A gente pode fazer isso como vocês já falaram, né, em outros ambientes, fazendo outras atividades, cuidando da casa, que é uma coisa que o texto não proporciona, porque a gente precisa, né, estar ali dedicado exclusivamente àquilo. E isso abre espaço, é claro, tem todo o seu potencial positivo, mas tem também a questão de que todo mundo produz conhecimento, todo mundo produz informação. Então, a gente tem que filtrar muito bem aquilo que está sendo produzido e aquilo que a gente está consumindo, porque a gente sabe, a gente vive numa época de fake news, a gente vive numa época, né, de negacionismo, de inúmeras outras coisas que a gente precisa considerar, mas eu acho que isso também estimula o nosso pensamento crítico a partir do momento que a gente precisa buscar em outras fontes a mesma informação para conferir se aquilo é verídico, se aquilo é correto ou não. Então, eu vejo como um dos melhores aspectos mesmo da ferramenta, essa possibilidade de uma pluralidade de vozes e de pessoas que antes não poderiam ter espaço para um discurso encontrarem esse espaço e serem acessados, porque às vezes a pessoa produz, como o Carlinhos levantou lá no início do programa, às vezes a gente produz alguma coisa que ninguém vê, que ninguém lê. E nesse caso, a gente sabe que vai existir um nicho, vai existir alguém que tem o mesmo interesse que você e que vai chegar no seu conteúdo, porque é isso, é um espaço que graças a Deus, aqui está sendo bem democratizado. Érica, só dialogando com você sobre isso, que eu lembrei que eu faço isso, né? Quando eu estou estudando algum tema, eu pego vários, essa ideia de você comparar e exercer sua capacidade crítica, não tem só por essa pluralidade, possibilidade de várias vozes. Eu, quando estou estudando algum tema, eu pesquiso lá e boto vários podcasts de vários autores falando sobre aquele tema. E boto em velocidade mais rápido para ver aquele conteúdo, depois comparo com outro autor que produziu, até identificar melhor, principalmente porque eu faço uma seleção também para indicar para os alunos determinados conteúdos, eu vou olhando, 5, 6 pessoas falando sobre aquele tema, eu estou escutando e estou vendo, esse aqui é mais interessante, está mais afinado com a linha que eu trabalho,
e eu faço a seleção. Então, essa comparação, por conta dessa pluralidade, ajuda até a gente a treinar esse senso crítico, a refletir sobre determinadas questões, e até quando tiver uma coisa que não está batendo, ele falou isso aqui, um outro autor, esse outro está fazendo isso, a gente poder trazer isso, talvez, até para um debate, para conversar com pessoas mais experientes. Olha o que eu ouvi isso aqui, eu não conhecia ainda. Então, acho que isso é bem rico também, né? Exatamente. E sobre a alegria de produzir, no meu caso, que foi uma experiência com os alunos produzindo, né? Eu acho que não existe alegria maior do que você chegar ao final e ver a realização dos alunos diante do produto que eles mesmos criaram e a partir de um conteúdo que eles aprenderam ali juntos, sabe? Eles receberam algo do professor, claro, uma orientação, mas que eles foram capazes de pesquisar e de construir um texto ali com a cara deles e depois, no final, sair um produto que eles se sentem tão orgulhosos que querem até divulgar. E o feedback deles também é muito gratificante ver que eles relatam que, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, foi uma experiência incrível, foi uma experiência inovadora, foi uma experiência que possibilitou melhora e superação de algumas dificuldades, tanto nas disciplinas que a gente trabalhou, quanto nas questões pessoais mesmo. Muitos falaram sobre a superação da timidez, alguns se desafiaram a falar, né? Alguns não quiseram, obviamente, mas os que se desafiaram a falar, mesmo com todas as dificuldades, às vezes com a timidez e tudo mais, conseguiram superar isso e relataram isso no final, e não tem nada mais gratificante para mim, enquanto pesquisadora, já que eu não sou docente, né? Não tenho essa vivência dentro da sala de aula diariamente. Então, sob o meu ponto de vista, a alegria da produção foi essa, e justifica e paga todos os desafios e perrengues que a gente encontra no meio do caminho. Sobre a alegria, eu achei que a Érica ia começar falando que não tem alegria. Eu falei, é isso, que eu pensei assim, gente, a alegria inicial, pelo menos para mim, nunca foi, porque era sempre angústia, é a vontade, mas isso no final, Érica, é o que eu percebo também. É a alegria no final de ver o retorno do que o aluno conseguiu ali construir, da dificuldade que ele passou e do que o nosso aluno ali apreendeu com aquela passagem ali, fazendo aquilo, colocando a mão na massa e construindo de fato conhecimento, e a gente de alguma maneira orientando, assessorando ali. Mas a alegria vem mais no final do que no início. No início é sempre mais perrengue, é angustiante, você não sabe o que fazer. Quando eu conversava com o Rafael, eram os dois angustiantes. Faz o quê? Vai por onde? Pega qual caminho? E aí? É assim que eu cheguei até na Érica. Isso, e nessa abertura desses encontros, podcast, conversando com um e o outro, a gente vai trilhando esse caminho para o resultado da alegria, eu acredito que vem no final, assim. E você vê o quanto que aquele trabalho ali está resultando, de fato, numa construção ali legítima de conhecimento e produzido pelos alunos junto com a gente ali, né? Não só essa nossa entrega ali do conteúdo, o aluno recebendo passivamente, essa possibilidade do podcast de construir ativamente, em conjunto, aprendendo quase que o tempo todo, né? Então, não vou nem responder a pergunta, mas só pontuar uma coisa. Érica, você é uma educadora. Eu também acho. Ela falou que não era só pesquisadora. Você é uma educadora, porque você, com a sua resposta, transcende, como conceito de educador, transcende a sala de aula como professor. Então, que é a pegada dos tempos onde nós, professores, nos tornamos mais um no meio de uma multidão de vozes, nós precisamos transcender e sermos educadores. E aí o caminho para ser educador é o caminho que a gente encontrar. Você encontrou um caminho, você está gerando conhecimento, já está gerando ensino. Enfim, o Carlinhos, a angústia, Carlinhos, é o motor, Carlinhos. Verdade, verdade. A jornada é a tentativa de amenizar e não de acabar com a angústia, porque a ilusão é a angústia um dia acaba. Cara, você pode pegar vários filósofos, o próprio Schopenhauer vai falar isso. É incrível como é essa angústia que nos move e as nossas conversas que a gente compartilhava através da angústia. E ali você tem uma jornada que se alimenta. Isso é muito interessante, que estamos aqui, a cada ano um novo problema dentro da nossa prática surge, um problema que nos arremessa para ser investigado, e aí respostas vão vir a partir disso. Então é isso, meus amigos. Chegamos até o encerramento de mais um episódio. Gostaríamos de ouvir as provocações finais de vocês acerca desse diálogo investigativo muito rico que a gente teve aqui.
Então é isso, pessoal. Agradecer ao Rafael aí pelo convite, a todos que participaram, a Érica, o Will, a Lívia, minha bolsista, a toda essa troca de conversa que a gente teve. E aproveitando o momento também, queria convidar vocês que estão escutando para ouvir também o nosso podcast lá, que é Cultura Visual em Debate, que está lá no Spotify, as nossas redes sociais, que é Cultura Visual em Debate também, sempre o mesmo nome para facilitar a pesquisa aí. E nessas redes vocês podem acompanhar tudo que a gente está fazendo. Tem um videozinho que foi lançado de lá no Instagram, para quem não conhece. A gente vai fazer uma exposição virtual com trabalho de aluno também. E tem outros trabalhos que a gente já produziu lá que vocês podem visitar, podem dialogar com a gente lá, que vai ser sempre um prazer receber todos vocês aí. Bom, eu queria agradecer ao Rafael e ao Will por ter nos chamado até aqui para compartilhar nossas informações e experiências com vocês. Bom, quero agradecer pelo convite, Rafael. Eu sempre fico muito nervosa diante dos seus convites. Antes era para participar do Cineclube, era focal, era tudo. Mas sempre sai uma pessoa infinitamente mais rica e hoje foi uma conversa realmente inspiradora. Com certeza vai me ajudar muito na escrita do final aí da minha dissertação. Então, muito obrigada a você, ao William, ao Carlinho, à Lívia por compartilharem suas experiências. Foi realmente fantástico. Vou incomodá-los bastante agora, sabendo que tem todo esse conhecimento aí à nossa disposição, né? E a minha frase, que é emprestada da professora Josiane Serrazoli, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela participou de um episódio do Papo de Educador, que é um podcast dedicado a educadores, né? Fala da educação, enfim. E nesse episódio específico, eles falavam sobre a experiência de produzir podcast com os alunos. O que ela falou foi algo que eu trouxe para o meu projeto de pesquisa e que me acompanhou durante todo o processo de aplicação da pesquisa e com certeza vai estar na minha dissertação final. E eu experimentei isso na prática, então aos professores, aos educadores, aos alunos que estão com medo, não precisa ter medo. E se tiver, vai com medo mesmo, vai dar errado no início, mas vai dar certo e vai fazer parte desse aprendizado, vai ser ótimo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho. Bem, gostaria de agradecer imensamente a todos vocês por terem aceitado o convite, porque é fundamental para a existência de momentos como esse, desde a época do Cineclube, né, até agora, com essa proposta do TalmaCast, o aceite do convite. Nada acontece sem vocês, porque nós aqui nos colocamos como realmente entreposto de pessoas se conhecendo e trocando, acima de tudo, conhecimento. Até, inclusive, uma das coisas que nos provocaram a pensar a construção de um site é justamente, depois de 5 anos, um lugar onde todos que passaram por aqui possam se conhecer. E então, assim, é uma gratidão muito grande ter a Lívia aqui, conhecer a Lívia, ver o Carlinho de novo, a Érica de novo com a gente, e convidar as pessoas a responder todas as provocações que foram feitas aqui com a gente, para responder e participar com a gente, interagir com a gente nas nossas vias comunicativas, como o Instagram, mas também no site. E também a sugestão de indicação desse livro, que foi um livro que pavimentou as reflexões, né? Reflexões sobre o podcast. É um livro bem interessante, foi indicação da Érica para nós, na época que estávamos buscando o entendimento sobre o que é o podcast, ajudou a gente bastante, junto com os outros textos e artigos acadêmicos, e é isso. Você ouviu o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.